Hoje no Arquivo Morto, vamos começar a história de um dos homens mais extraordinários que já pisaram na Terra. Um jovem que aos 20 anos já governava um reino, aos 25 havia derrotado o maior império do mundo e aos 30 havia conquistado tudo que existia entre a Grécia e a Índia. Essa é a primeira parte da história de Alexandre, o Grande. E eu prometo que a parte 2 vai te deixar com muito mais perguntas do que respostas. Em 333 a.C., dois exércitos se encontraram numa planície da Pérsia. De um lado, Dário III, o rei mais poderoso do mundo conhecido, com um exército de centenas de milhares de homens. Do outro, um jovem grego de 23 anos com 30.000 soldados. Qualquer general experiente teria recuado. Alexandre avançou. E em poucas horas, o maior império do mundo estava de joelhos. Para entender Alexandre, precisamos voltar ao começo. E o começo já era extraordinário. Alexandre nasceu em 356 a.C. em Pela, capital da Macedônia, uma região que os gregos consideravam periférica e semi-bárbara. Seu pai era Filipe II, um rei guerreiro que havia unificado a Macedônia e estava construindo um exército revolucionário. Sua mãe era Olímpia, uma mulher fascinante e perturbadora que dizia ao filho desde pequeno que seu verdadeiro pai não era Filipe, mas Zeus, o rei dos deuses. Desde o início, Alexandre foi criado para acreditar que era diferente, especial, destinado a algo maior do que qualquer homem antes dele havia alcançado. E então, aos 13 anos, chegou o homem que moldaria sua mente para sempre. Filipe II contratou o maior filósofo do mundo para educar seu filho. Aristóteles, aluno de Platão e o pensador mais influente de sua época, passou 3 anos com Alexandre ensinando retórica, literatura, filosofia, medicina e ciências. Mas o mais importante que Aristóteles ensinou a Alexandre não estava em nenhum livro. Era uma forma de pensar, de questionar tudo, de buscar sempre o conhecimento antes da ação. Alexandre levava livros para o campo de batalha. Dormia com a Ilíada de Homero sob o travesseiro, ao lado de uma adaga. Via em Aquiles, o herói grego da Guerra de Troia, seu modelo ideal, um homem que escolheu uma vida curta e gloriosa a uma longa e esquecida. Essa ideia, de que era melhor viver intensamente e ser lembrado para sempre do que viver muito e ser esquecido, guiou cada decisão que Alexandre tomou até o fim de sua vida. Com 16 anos, enquanto seu pai estava em guerra, Alexandre governou a Macedônia sozinho pela primeira vez. Uma tribo rebelde aproveitou a ausência do rei para atacar. Alexandre não esperou o pai voltar. Reuniu o exército, marchou contra os rebeldes, os derrotou e fundou uma cidade no local da vitória, batizando-a com seu próprio nome. 16 anos. Sua primeira cidade. Sua primeira vitória militar. E apenas o começo. Com 18 anos, lutou ao lado do pai na Batalha de Queroneia, onde a Macedônia derrotou Atenas e Tebas e se tornou a potência dominante da Grécia. Filipe comandou o exército. Alexandre comandou a cavalaria e foi decisivo na vitória. Pai e filho. O rei experiente e o príncipe promissor. Por pouco tempo, o mundo acreditou que os dois governariam juntos. Mas Filipe II foi assassinado em 336 a.C., durante a celebração do casamento de sua filha. As circunstâncias do assassinato nunca foram completamente esclarecidas. Alguns apontaram para inimigos externos. Outros, perturbadoramente, sugeriram que Olímpia, a mãe de Alexandre, poderia estar envolvida. Alexandre tinha 20 anos. E agora era rei. O que Alexandre fez nos 10 anos seguintes é algo que nenhum general antes ou depois dele conseguiu replicar. Primeiro consolidou o poder na Grécia, destruindo Tebas como aviso para quem pensasse em se rebelar. Depois cruzou para a Ásia com um exército de 30.000 homens e começou a desmontar o Império Persa, o maior do mundo conhecido. Em 333 a.C., derrotou Dário III na Batalha de Isso, mesmo sendo numericamente inferior. Dário fugiu abandonando sua família no campo de batalha, incluindo sua mãe, esposa e filhas. Alexandre as tratou com respeito total, recusando-se a usá-las como reféns ou humilhá-las. Era esse tipo de gesto que fazia seus inimigos se tornarem aliados. Em 331 a.C., chegou ao Egito. Os egípcios, que sofriam sob o domínio persa, o receberam como libertador. Alexandre respeitou seus deuses,
suas tradições e sua cultura. E naquelas areias, fundou a cidade que levaria seu nome para a eternidade, Alexandria, que se tornaria o maior centro cultural do mundo antigo. Depois voltou seus olhos para a Pérsia. Tomou Persépolis, a capital do império. E então continuou, sempre em frente, sempre mais longe, até as fronteiras da Índia. Seus generais imploraram para voltar. Os soldados estavam exaustos, longe de casa há anos, sem entender até onde aquele jovem rei pretendia ir. Alexandre queria chegar ao fim do mundo. Acreditava que existia um oceano além da Índia, e que quando chegasse lá, teria conquistado tudo o que havia para conquistar. Mas o mundo era maior do que ele imaginava, e seus homens não aguentaram mais. Alexandre, o Grande, havia construído o maior império que o mundo já havia visto, com apenas 30 anos. Invicto em batalhas, adorado por seus homens, temido por seus inimigos. Mas o que aconteceu depois que ele foi forçado a parar? O que aconteceu nos últimos anos de sua vida e a morte misteriosa que ninguém ainda conseguiu explicar completamente, isso fica para a parte 2. Se inscreve no canal para não perder. O próximo capítulo é o mais perturbador de todos.